Bom dia, boa tarde, boa noite, prezados amigos, minhas amigas. Meu nome é Wagner e estou aqui novamente para conversar com vocês, sempre dentro de um tema que se enquadre naquela vertente que nós já conhecemos e que não há religião superior à verdade. Hoje vamos falar do assunto que há discussão milenares sobre ele. Filosóficos, religiosos tentam dissecá-lo, ciência acadêmica, que seriam o quê? As mumificações no Egito. Entretanto, toda a vasta literatura que nós temos, vídeos, opiniões, relatos, elas são estritamente de sentido exotérico, quase todas. E hoje minha proposta aqui é falar da questão das mumificações no sentido esotérico, que é o real sentido que os egípcios davam às mumificações. Esse assunto, no viés esotérico, praticamente não há quase nada de consulta. Por isso, de forma bem pincelada, bem simples, nós vamos conversar sobre ele. Seriam apenas alguns tópicos preliminares, porque é um assunto longo, muito complexo, abstrato, mas dá uma visão geral sobre o tema. Isso vai ser possível. Evidentemente, sempre dentro da ótica de um viés esotérico. A primeira notícia que se tem de mumificação data de aproximadamente 7.000 anos atrás. No Chile, a cultura dos chinchorros, ela procedia à mumificação através dos processos de saponização, ou mesmo nos casos em que o próprio solo, em virtude de alta salinidade, preservava os restos mortais. A mumificação, apesar de ser contra a natureza, por assim dizer, ela também existe fora do contexto do reino humano. Entre as abelhas, por exemplo, os funerais de uma rainha, ela é similar aos funerais egípcios. Em que sentido? O seu corpo é previamente mumificado com cera, é feito o embalsamento do corpo, e há rituais atípicos do cotidiano dentro da colmeia. Ora, se a rainha das abelhas se beneficia de um tratamento especial, certamente podemos concluir que é porque este inseto já era privilegiado quando vivo. Vemos até que, imitando as abelhas, em épocas distantes, se mumificava um rei falecido, um faraó. De forma exotérica, aprisionar um cadáver através da mumificação, por exemplo, para barrar a sua decomposição, é um ato reprovável. De forma exotérica, sim. Agora, já dentro de um contexto esotérico, os egípcios faziam da arte de mumificar uma razão para que a essência daquela vida continuasse a existir dentro da alta uma amplitude de magia ou feitiçaria, dependendo do propósito objetivado. Mas, em ambos os casos, sempre a finalidade e o propósito seria de obter a imortalidade da personalidade. A mumificação, por objetivo específico, a imortalidade do eu, do Wagner, da personalidade. Num primeiro momento, preservando o corpo do pretérico, cessando a sua dissolução. Nós já sabemos que o corpo etérico
após a morte biológica do físico, entre no máximo 3 dias a uma semana, é normal ele se diluir. Então, o primeiro processo, o primeiro objetivo é que esse corpo não se dissolva. O corpo do pretérico, que nós sabemos, é um corpo físico. Como é que a gente pode achar, por exemplo, que um processo de mumificação desse povo fantástico, dessa civilização avançada, seria para preservar o físico para um despertar futuramente? No processo de mumificação, é retirado alguns órgãos vitais, entre eles o cérebro, por exemplo. Ora, vai se preservar um corpo sem um cérebro para futuramente, em algum momento, esse corpo voltar à vida. Será que os egípcios iam ter um entendimento desse? Evidentemente que não. Acredito que já chega a ser tema vencido. Então, mumificação não era, evidentemente, para preservar o corpo físico para uma posterior manifestação desse corpo, para que ele retorne de alguma forma à vida futuramente. Não era óbvio. Agora, um povo que havia possuído aquilo que a gente pode dizer um gênio da biologia, os egípcios, esse povo teve também um gênio oposto, o da tanatologia, relacionado à morte. Certamente, os egípcios sabiam qualquer coisa além da ciência atual, da ciência acadêmica atual. Conheciam muito mais que nós sabemos hoje. Nossa ciência acadêmica possui apenas noções vagas ou desconexas sobre a vida após a morte. Mas os egípcios, seguramente, sabiam muito mais. E hoje digo para vocês que atualmente só os monges tibetanos que eles dispõem de uma tal ciência com seus respectivos ritos, que era como se fazia no Egito. Assim, nós podemos dizer que, de forma contextual, naquela época, no Egito Antigo, nascia a ciência, a arte e a religião como um conjunto associado de fatores complementares. Pois o aspecto prático da mumificação, ele pode ser considerado como ritual religioso, mágico e místico. Tudo contemplado na arte da mumificação. Se as radiações da Terra, do corpo e da matéria são energias, então essas mesmas energias podem ser, evidentemente, reforçadas. De fato, há experiências que indicam que determinados corpos geométricos estão em condições de acumular energia e de a restituir concentradamente. É por isso que cientistas de todo o mundo prestam especial atenção às pirâmides egípcias. Fantásticos condensadores de energia do raio verde. Lembra-se? Foram feitas experiências com modelos de pirâmides, nas quais se observou, durante dias, que a reação de matérias orgânicas mortas, ali inseridas, ficou constatado que a forma da pirâmide ela provoca uma aceleração extraordinária do processo de mumificação. Incrível, não? Bem, podemos dizer que os egípcios possuíam 3 espécies de embalsamentos: os pomposos, os médios e os simples. Eram baseados, evidentemente, como hoje, nos nossos próprios velórios,
sepultamentos, por critérios monetários, sociais, mas havia especificamente um restrito aos chamados iniciados, os iniciados das ciências da verdade, os faraós, os magos sacerdotes. Esses tinham um critério restrito e particular. A gente sabe que, segundo as tradições, o uso da mumificação, ela remontava ou remonta aos gigantes, aos deuses, aos grandes népios, sendo Osíris a primeira múmia. Depois, os seguidores de Horus eram sacerdotes que realizavam rituais funerários. E esses introduziram o seu uso no Egito. A intenção de quem? Dos faraós e de seus sucessores, apenas. Tá? Porque nos tempos pré-dinásticos, até a quarta dimensão, os feiticeiros xamãs egípcios fizeram todo o mapeamento do conhecimento oculto da anatomia humana. Já falamos sobre isso. Eles descobriram os métodos de eternização do ser. Como? Vamos ver, no primeiro passo. Nos processos de mumificação, se utilizava o poder de transmutar o duplo etérico, num corpo chamado Saru, um corpo incorruptível. Ou seja, era como se pegasse, transmutar para o duplo etérico todo o conhecimento, toda a experiência psíquica que aquela personalidade teve. Eu, como Wagner, todo o meu conhecimento, todas as minhas experiências que eu tive, então, que estão guardadas em certo local, elas seriam transportadas, trasladadas para esse duplo etérico. O duplo é um corpo que não tem consciência. É um corpo que ele existe apenas para quê? Para o prana. Para o transporte do prana para o físico. Não tem consciência. Mas aí, nesse processo mágico, a consciência do Wagner, a consciência da personalidade, seria colocada à disposição nesse duplo etérico. E aí, é como se eu não morresse. Esse processo é para que o duplo não morra e não se dissolva. E a personalidade fique inserida nele. Pois, se isso acontecer, no ponto de vista da iniciação, a pessoa, a personalidade, não estará morta. Só se considera vivo todo aquele que despertou para a vida consciente, que é o caso de quem é premiado com esses rituais. Ao eternizar o nome da múmia, por meio de ritos, os sacerdotes estabilizavam para sempre esse corpo duplo etérico e criavam a sombra. O que era a sombra? A sombra, um ser construído a partir de emanações psíquicas agressivas e vingativas, unindo os dois corpos, um elo de ligação psíquica vinculante desses dois corpos, de forma que fosse um vínculo de relação entre ambos permanente. Então, essa sombra, que é uma criação telúrica, criada a partir de energias agressivas, é quem guarda o túmulo do faraó. É um vampiro a defender o sarcófago dos profanadores de túmulos. Podemos afirmar que a sombra é uma armadilha psíquica, é um resíduo psíquico humano transformado em uma entidade energeticamente sombria, vampírica e poderosa. A chamada sombra de um faraó é uma entidade seguramente vampírica, muito mais do que aquela que viveria a ser ou vinha a ser criada, que estivesse associada a um ser comum.
E a destruição da múmia suporte, em nada mudará os efeitos dos ritos. Para quebrar o encanto, essa criação dessa sombra, essa vinculação com o duplo, seria necessário um ritual baseado em outras coisas, em palavras egípcias, em sua rigorosa intuação de poder, o que hoje se torna algo praticamente impossível. Na visão da magia, quando ocorre, como por exemplo, casualidades fatais aos profanadores de túmulos, dando ênfase ao tema da maldição dos faraós, é devido ao fato que esse duplo imortal do iniciado, que tem o corpo mumificado, esse duplo se manifesta, incentivando a sombra a agir, esse vampiro psíquico que está ligado a ele, a agir. Então os perturbadores seriam absorvidos, atacados por essa sombra, que estará defendendo o próprio sarcófago. E digo para vocês, e as sombras por aí, viu? E exotericamente, muitas vezes, essa sombra, esse vampiro incrível, energeticamente forte, ele é confundido como demônio, Exu, espírito obsessor, entre outras. Então, em resumo, seguramente, a mumificação associada ao ritual esotérico nunca foi prioriamente um objetivo de ordem espiritual, no sentido em que o entendemos, certo? Trata-se apenas de obter o prolongamento da existência terrena, da existência terrestre, de uma personalidade, em que é um plano imediatamente paralelo, ou por outras palavras, de impedir a destruição da entidade humana, impedir a destruição do Wagner. O corpo pode até biológico se diluir, mas no etérico continua a me representar com todo o meu conhecimento. O homem continua a existir, sem haver a posterior morte no astral e a consequente aniquilação final daquela que foi uma personalidade humana. Aí é a diferença. Mesmo que o meu corpo astral vá se dissolver, e vai se dissolvendo, conforme a morte biológica, o meu duplo está lá. Não há mais necessidade do meu astral para me identificar como personalidade. Sacerdotes egípcios eram magos feiticeiros. Podemos falar até que a função e a dignidade de sacerdotes eram rodeadas de muitos mistérios. Eles eram uma casta intelectual possuidora de saber e que faltava às massas, óbvio. Eles eram, então, iniciados nas ciências dos mistérios. E o saber, certamente, já era poder há 5.000 anos atrás, como é hoje. Em contraste a outras funções, por exemplo, os sacerdotes eles não eram uma casta hereditária. Eles tinham que merecer ou se distinguir de entre todos. Até porque o clero ele possui uma hierarquia e ela tinha que ser observada. Um sacerdote de alto escalão, havia 5 graus distintos, era para os demais uma autoridade religiosa. Agora, tudo isso nós estamos falando num processo de mumificação de faraós, de entidades, autoridades, de magos sacerdotes. Já nos processos de mumificação de ordem geral, para pessoas de caráter comum, incluía-se nos túmulos estátuas, falecidos,
oferendas, artefatos do uso comum, alimentos, entre outras coisas, para que ele tivesse sempre a recordação de todas as qualidades físicas, de caráter, tudo que ele usou na vida física, e pudesse seguir sua vida após a morte sem que nada lhe faltasse. Esse já é o processo exotérico, é o entendimento esotérico, com uma mumificação evidentemente não idêntica àquela dos iniciados, que eram as mais grosseiras, as mais simples. Certamente, posso dizer para vocês que os sacerdotes e o faraó eram magos, magos feiticeiros, que para o povo tudo sabiam, tudo podiam. Aliás, traziam eles o conhecimento da Atlântida. Quer saber sobre a Atlântida? Estude sobre o Egito. Quer saber sobre o Egito? Estude sobre a Atlântida. Não quer? Tudo bem. Mas, preferivelmente, se opinar, pode incorrer em erros. Olha, fica registrado como fato importante que essas múmias divinas eram tratadas pelo raio verde. Lembra do raio verde? Isto é, eram dessecadas e organizadas sob a ação de radiações cósmicas manipuladas pelos sacerdotisas ou sacerdotes, dotados da faculdade de captar os raios verdes e de os expressar pelas mãos. Lembram que, num processo mais rudimentar, porém eficaz, hoje é utilizado no chamado mesmerismo. Entretanto, nos casos das chamadas mumificações perversas, em que a morte ocorre por questão de violência ou repentina interrupção da vida física, poderá ocasionar o surgimento de um cadáver psíquico, ou uma sombra, por assim dizer, que surge de forma natural devido às circunstâncias do falecimento. Zoroastro, um sábio iraniano, já dizia que nessas circunstâncias específicas de repentina morte por violência ou similar, os resquícios mentais do falecido podem se transformar em personagens demoníacas, agindo como uma sombra, figuramente falando, similares às criadas pelos magos sacerdotes egípcios, sendo que a sua contraparte astral, agora é astral, passará a agir como um vampiro astral, respondendo a campos energéticos acentuadamente grosseiros. Por isso que Zoroastro sempre recomendava que se abandonasse os corpos mortos aos abutres, costume praticado no Ásia Menor, isso até há 7.000 anos antes da nossa era, ou uma cova funda. Agora, olha um lembrete importante. Vamos notar a diferença. Uma sombra telúrica psíquica é no caso dos magos egípcios. É criada artificialmente a partir de energias degradantes. E outro é uma sombra astral, de ordem psíquica e emocional, criada sem vontade, mas de uma consequência de uma ação, consequência de um acontecimento. Há uma diferença, embora potencialmente as duas tenham o seu sentido. A sombra telúrica do Egito, psíquica, é muito mais, por assim dizer, muito mais forte, muito mais perigosa. Assim, os mortos populares, eles eram incinerados, os afogados, suicidas, os fulminados, contaminados por doenças, para que eles não dessem ensejo de gerar um ente psíquico. E era preciso, então, preservar a coletividade dessa sombra demoníaca que geraria
o desencarne desses seres. Bom, por fim, diria que é certo que para entender os segredos ocultos das mumificações de personalidades egípcias de poder, o sentido do porquê tudo era feito daquela forma, o que realmente o chamado Livro dos Mortos contém em sua essência, pois ele não trata, como se costuma pensar, em revelações implícitas da vida além túmulo. E por fim, compreender o que realmente é aquilo que se nomeia de a maldição dos faraós, será indispensável mergulhar nos profundos mistérios daquela civilização egípcia, entendendo o que vem a ser a sombra, o duplo, a ação do terrorismo terrestre e a aplicação da feitiçaria como um aspecto da magia de poder, notadamente de controle psíquico. Sem esse contexto, tudo poderá ser apenas especulações transitórias e sem fundamento técnico. Tudo isso na visão esotérica. Reiterando, mais uma vez, esses assuntos são assuntos complexos, abstratos. Para um melhor aprofundamento, haveria necessário de várias aulas, por assim dizer. E no caso aqui foi passado apenas uma ideia, um entendimento. Não tenho isso como uma verdade total, mas como um bom índice de conhecimento. Aconselho-se quem tem interesse a se aprofundar mais. Onde? Nós já sabemos onde. Em sociedades esotéricas de iniciações. Tá? Bom, por hora, acredito, virtude do tempo, encerramos por aqui, sempre agradecendo a todos, colocando à disposição. Estamos aqui para qualquer eventualidade. Muito obrigado a todos e que a lei esteja com vocês. Obrigado.